nosso assunto aqui sobre interação medicamentosa. A gente falou das interações medicamentosas com o controle glicêmico. Agora a gente vai falar com medicamento que não é antidiabético com o antidiabético, tá? Aqui botei antidiabético oral, né, ADO. Então, interação medicamentosa com antidiabético oral, que são os mais usados, mas isso não exclui que a gente não vá falar aqui, pode citar os injetáveis, que são basicamente insulina, e os incretinomiméticos análogos e agonistas GLP-1. Bom, as interações medicamentosas, que é essa interação medicamento com medicamento, ela acontece, ela pode ser de forma qualitativa ou de forma quantitativa. Né? Qualitativa está quando dois fármacos se unem e produzem um efeito totalmente diferente do que eles isoladamente produziriam. E quantitativa é com relação à quantidade de efeito, né? De aumentar ou diminuir um efeito do outro. Então aqui basicamente o que a gente vai ter são alterações quantitativas, tá? Que a gente vai falar aqui. Então é o seguinte... quando a gente tem a alteração quantitativa, a gente vai ter, então, como a gente está falando aqui, a alteração do efeito do antidiabético. Então, como a gente está falando de controle glicêmico, a gente está olhando para o antidiabético, vamos ver quem vai mexer com os efeitos desses antidiabéticos, que é de fazer a redução glicêmica, como a gente tem falado, né? Então, a gente vai ter outros medicamentos que podem produzir o aumento do efeito do antidiabético, e a gente vai ter medicamentos que podem diminuir esse efeito, tá? Produzir a diminuição. Então, quando aumenta o efeito do antidiabético, a gente vai ter hipoglicemia, né? Ele vai diminuir ainda mais aqueles parâmetros glicêmicos que a gente falou. Quando ele produz a diminuição do efeito do antidiabético, a gente vai ter a hiperglicemia. Então, através disso aí, tem que se fazer as correções necessárias no esquema terapêutico. Ou aumentar a dosagem, ou aqui no caso, né, quando está aumentar, tem que diminuir a dosagem. Agora, quando o efeito está diminuído, você tem que ou aumentar a dose ou agregar mais um antidiabético. Vai depender se esse outro medicamento que chegou, ele chegou para ficar ou ele chegou para dar uma passada e vai vazar, vai embora. Então, depende de cada caso, né? Então, a recomendação aqui, ó, se você aumenta o efeito do antidiabético, o sujeito vai estar exposto a maior risco de hipoglicemia, e de todas as reações adversas associadas ao medicamento, então a recomendação é a redução da dose do antidiabético, né? Agora, se você tem diminuição do efeito e ele está sujeito a uma hiperglicemia, a recomendação é aumento da dose do antidiabético ou adicionar um outro medicamento antidiabético, fazer uma combinação, né? Então, quais são os tipos de interação medicamentosa que existem, né, gente? A gente vai ter as interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, ou seja, um medicamento ele pode interferir num parâmetro farmacocinético do outro, ou ele pode interferir num parâmetro farmacodinâmico. Então vamos entender isso aqui, olha só. Então, quando ocorre aumento do efeito do medicamento, aqui no caso, como a gente está falando do antidiabético, isso pode estar associado a algum medicamento que aumenta a absorção desse antidiabético, então ele vai ser absorvido mais rápido, em maior quantidade, você vai ter um efeito acontecendo em maior intensidade, né? Você vai ter um aumento do pico plasmático, da biodisponibilidade e o aumento do efeito. Quando você tem esse outro medicamento que chegou diminuindo a biotransformação do antidiabético, então você vai ter o aumento do efeito, ele vai ser menos metabolizado, ele vai ficar mais tempo circulando no organismo, maior vai ser o seu efeito. Diminuindo a excreção, né, a eliminação, e aumentando a distribuição. Né? Então, quanto mais distribuído, mais efeito ele vai fazer. Farmacodinâmico, né? O aumento do efeito ele vai acontecer quando existe sinergismo, tá? Esse sinergismo ele pode ser de adição ou de potenciação. Então, quando os dois medicamentos eles atuam de maneira sinérgica, combinada, e um potencializa o efeito do outro, né? Então, como a gente falou anteriormente, por exemplo, esse aumento do efeito do antidiabético, a gente sabe que vai produzir o quê? Hipoglicemia. Então, aquelas substâncias que já têm um potencial hipoglicemiante, como a gente falou, beta-bloqueador, né, salicilato, eles vão aumentar esse efeito através de uma interação farmacodinâmica, quer dizer, sinergismo. Né? O efeito terapêutico ele vai no mesmo sentido, tá? Não que eles sejam usados para esse fim, não são. Mas eles vão ter, isso faz parte das reações adversas dele, mas eles produzem esse efeito, né?
Então, isso a gente chama de sinergismo, que pode ser de potenciação ou de adição. Bom, a redução do efeito, gente. Então, se o antidiabético, a gente tem um medicamento que diminui o efeito do antidiabético, a gente já falou. Então, o sujeito vai ficar exposto à hiperglicemia, né? Então, em termos farmacocinéticos, isso significa que esse outro medicamento está reduzindo a absorção do antidiabético, ele pode ser um dos mecanismos, ou ele pode estar aumentando a biotransformação. Então, se ele diminui a absorção, vai ter menos medicamento circulando, menor efeito. Se ele aumenta a biotransformação, você vai ter ele sendo metabolizado mais rapidamente, as enzimas mais ativas, então substâncias que atuam como indutores enzimáticos, por exemplo, das enzimas lá do citocromo, P450 no fígado, né? Então você aumenta a velocidade de biotransformação, e aí diminui efeito, vai ser metabolizado mais rápido. Se aumentar a excreção, aumentar a eliminação, né? Então, por exemplo, diuréticos e tudo que aumenta a eliminação e tal, né? O volume urinário, você pode ter esse medicamento sendo eliminado mais rapidamente. E aquele que diminui a distribuição, né? Se você diminui a distribuição, você vai ter menos medicamento chegando nos tecidos alvos e assim o efeito também vai ser menor. Bom, e através de interação farmacodinâmica, a redução do efeito envolve o chamado antagonismo direto, né? Que é aquele antagonismo de uma substância bloquear o alvo da outra diretamente. E a gente tem o antagonismo funcional, que é quando as substâncias produzem efeitos opostos. Tá? Então, como a gente falou, a gente tem aquelas substâncias que são o antidiabético, ele com efeito reduzido, ele vai ter o efeito reduzido se ele tiver combinado com uma substância, por exemplo, que tem um potencial hiperglicemiante, né? Então, que vai produzir hiperglicemia, estimular lá a produção endógena de glicose, né, os simpático-miméticos, como a gente falou, glicocorticoides, anticoncepcionais, que atuam no sentido contra a insulina, você vai ter hiperglicemia. Então, isso vai produzir uma redução do efeito terapêutico do antidiabético, tá? Então, antagonismo funcional, né, efeitos opostos. Bom, os medicamentos, gente, que aumentam os efeitos dos antidiabéticos orais e antidiabéticos em geral, tá? Eles vão produzir hipoglicemia, né? Claro, porque vai aumentar o efeito, a gente vai ter maior risco de hipoglicemia. Quais são os mecanismos que a gente tem aí, ó? Então, competição pela albumina, né? Aí a gente tem um mecanismo que é uma interação farmacocinética. Então, a gente sabe que a albumina é uma proteína plasmática importante na distribuição dos fármacos, ela serve como um reservatório de fármaco. Se dois fármacos, os dois têm afinidade pela albumina, eles vão competir por ela. E isso vai acabar diminuindo a ligação de um deles pela própria albumina, né? Resultado disso vai ser o aumento da distribuição. Quer dizer, o medicamento, quando ele não está associado à albumina, ele vai ser distribuído para os tecidos mais rapidamente, tá? Então, que medicamentos fazem essa competição? E a gente viu que vários antidiabéticos têm grande afinidade pela albumina, né? Tem afinidade de 99%, né? Então, a gente tem os próprios inibidores de SGLT2 vão ter essa afinidade, né? Glitazona também tem grande afinidade, as glinidas, as sulfonilureias, tem muita afinidade pela albumina. Então, esses medicamentos que estão listados aqui, eles também têm afinidade pela albumina, então eles vão competir. Então, a gente vai ter anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Inibidores da enzima conversora da angiotensina, né? Então, anti-inflamatórios não esteroidais tem o que? Ácido acetilsalicílico, dipirona, paracetamol. Os inibidores da ECA, que são os antihipertensivos, né? Captopril, enalapril. A gente vai ter anticoagulantes cumarínicos, que também têm afinidade pela albumina, salicilatos, aqui faltou um Nzinho, tá? Desculpa. Os salicilatos, que é o ácido acetilsalicílico, as sulfonamidas, que são antibióticos, tetraciclina, também antibiótico, todos eles têm afinidade pela albumina, portanto vão competir com a albumina junto com os antidiabéticos. Então, os antidiabéticos vão acabar sendo distribuídos mais rapidamente e vão produzir o seu efeito maior, né? Vão ter um pico plasmático mais precoce, né? E um efeito aparecendo mais rápido e maior intensidade, já que a albumina ela meio que vai dosando essa distribuição e aí o efeito também vai ficando mais equilibrado, tá? Então, maior o risco de hipoglicemia. Aqueles que diminuem a eliminação, gente, a excreção. A gente vai ter o allopurinol, que é um inibidor da síntese de ácido úrico, é muito usado para quem tem gota. Então ele interfere na excreção por competição por transportadores nos túbulos, tá? Que são principalmente aqueles medicamentos que precisam de secreção ativa. Então a gente tem, por exemplo, aí a metformina,
que é secretada ativamente no tubo para ser eliminada e inalterada, como a gente já falou. A cefalexina também, antibiótico, também compete por transportadores no néfron, transportadores tubulares que fazem secreção ativa. Os IECAs diminuem a filtração glomerular, né, um dos efeitos colaterais desses medicamentos. Então você diminui o quê? A excreção, a eliminação, principalmente por via urinária, tá? Desses aqui. E aí você segura mais medicamento dentro do corpo por mais tempo, aumentando mais o seu efeito, né? A duração do efeito vai ser maior. Então aqui, quando reduz a excreção, você tem uma duração de efeito maior. Quando você aumenta a distribuição, você tem um efeito aparecendo numa intensidade maior e num tempo menor, quer dizer, mais precocemente. O pico plasmático ele vai ser maior e mais precoce. A redução da biotransformação, gente. O que vai diminuir a biotransformação são inibidores das enzimas, principalmente do citocromo P450, medicamentos que têm... Esse é o principal tipo de interação. É aqui, é em cima da biotransformação, tá? É o mais clássico. Então, o que diminui a biotransformação são inibidores das enzimas do citocromo P450. A gente sabe que a maioria dos antidiabéticos dependem muito desse processo de metabolização hepática para serem eliminados posteriormente. A metformina a gente sabe que não, né? É eliminada inalterada. A gente tem as incretinas também, né? Os incretinomiméticos também são eliminados inalterados, mas a maior parte dos medicamentos dependem dessa biotransformação, né? Então a gente vai ter aqui, ó, inibidores da monoaminoxidase, que são os antidepressivos, a cimetidina, né, que é um antagonista de histamina, a fluoxetina, o clorafenicol, que são antibióticos, né? A fluoxetina é antidepressivo também, as quinolonas, que são antibióticos, fluconazol também é antifúngico, né? E quinolona também é antifúngico, ciclosporina, que é imunossupressor, e paracetamol, que é hepatotóxico. Então ele dá uma detonada no fígado e ele fica com a sua função meio que comprometida e ele vai biotransformar menos, tá? O paracetamol vai ter um efeito de toxicidade hepática importante e ele vai acabar impactando em tudo que é medicamento que depende do fígado para ser biotransformado. Esses demais aqui todos são muito inibidores de enzimas hepáticas e aí eles diminuem a velocidade de biotransformação dos antidiabéticos, tá ok? Então a gente vai ter esse efeito aí acontecendo. Bom, gente, então vamos ficar por aqui, e aí a gente continua no próximo vídeo para não ficar muita coisa, que daí a gente vem com os medicamentos que diminuem os efeitos dos antidiabéticos. Belezinha? Então a gente se vê.